Bom dia. Vamos retomar a nossa atividade. Agora, então, cérebro e exercício físico na fase adulta. Vou participar o professor Luiz Fernando Reis, o professor Felipe Schuch e a professora Ionara Siqueira. Então, uma breve apresentação. O professor Luiz Fernando Reis é professor adjunto da Federal Santa Maria, tem graduação em Educação Física pela FSM, mestrado em Ciências Biológicas, Bioquímica e Toxicológica, pela mesma universidade, e doutorado em Bioquímica aqui pela nossa universidade, nesse salão, né? Tem experiência na área de Ciências Biológicas, com ênfase em Fisiologia e Bioquímica do Esforço, atuando principalmente nos seguintes temas: suplementação de compostos ergogênicos, epilepsia e traumatismo crânioencefálico. O outro membro, então, que vai falar sobre cérebro e exercício físico na fase adulta é o Dr. Felipe Schuch, professor adjunto da Universidade Federal Santa Maria, graduado em licenciatura plena em Educação Física, aqui pela URGS, com mestrado e doutorado em Ciências Médicas, Psiquiatria pela mesma universidade. Coordena o grupo de pesquisa em Exercício Físico e Saúde Mental da Federal Santa Maria, orienta no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento e Reabilitação da Federal de Santa Maria, membro da Força Tarefa em Medicina do Estilo de Vida para a Depressão da Federação Mundial de Sociedades de Psiquiatria Biológica e da Força Tarefa em Exercício Físico e Nutrição para o Transtorno do Humor Bipolar da Sociedade Internacional das Doenças do Humor. E a professora Ionara Rodrigues Siqueira, professora associada do Departamento de Farmacologia do ICBS, aqui da URGS, é graduada em Ciências Biológicas pela nossa universidade, com mestrado e doutorado em Fisiologia, também aqui pela URGS. Suas linhas de pesquisa envolvem estudo do impacto do exercício físico, utilizando ferramentas bioquímicas de avaliação de parâmetros epigenéticos, de estado oxidativo e vesículas extracelulares e avaliação de atividade biológica de plantas medicinais, orienta no mestrado e doutorado do PPG Fisiologia e de PPG de Farmacologia e Terapêutica. Então, professor Luiz Fernando. Obrigado, professor. Prazer estar aqui, nesse mesmo lugar, né, gente, que eu defendi minha tese de doutorado, então, assim, deu uns insights, assim, bem legais para mim, porque em 2006 eu estava defendendo aqui voltar a essa casa que eu fiz doutorado, muito, muito, muito bom. Ainda mais nessa situação de formação de rede, não liga, né? Rede de neurociência e exercício físico, que é uma ideia nossa há bom tempo, do grupo de amigos que a gente cria na ciência, que é muito bom criar isso aí, porque eu acho que fica a amizade, e acho que é o primeiro passo, né, de vários eventos, de várias parcerias que vão acontecer. Mais ou menos, como nós conversamos com a Ionara de fazer esse seminário, nós pensamos como é que nós podemos fazer uma coisa que não seja muito maçante, né? Então eu mais ou menos escolhi apresentar um pouco o laboratório que nós montamos na Educação Física em Santa Maria em 2009 e mais ou menos a linha de pesquisa que tange mais ou menos o nosso laboratório. Tá? Então, é um laboratório de bioquímica de exercício. Nossa. É bom me apresentar, né? Então, Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Eu gosto muito desse campus, é um campus, quem conhece sabe, é tudo integrado, né? É uma região muito bonita. Aqui é o nosso Centro de Educação Física. Nosso laboratório BioX, ele faz parte de um grupo de laboratórios associados, o GLASS, que insere na parte humanos cinetropometria, fisiologia do exercício, biomecânica, bioquímica do exercício. Então, nós temos então voltado para a parte de atleta agora de alto rendimento, então o BioX também participa na análise bioquímica de uma outra área, também uma área mais de ciência do movimento humano no sentido de performance. Próximo. Ele também, e aí é uma briga nossa de anos lá na universidade, nós conseguimos pelo FINEP, CETINFRA, finalmente depois de 2013, nós conseguimos esse ano a construção de um prédio onde o BioX também faz parte, né? Aí já na parte experimental, de um núcleo de laboratórios que trabalha com psicofarmacologia, com bioquímica, nanotecnologia, então essa é a parte mais experimental. Então, de uma forma bem geral, o BioX trabalha tanto no Centro de Educação Física, mas também lá no Centro de Ciências da Saúde, com esse conjunto de laboratórios. Se vocês repararem, o objeto do nosso encontro aqui é justamente essa, né, de criar uma rede, ou seja, ninguém trabalha hoje sozinho.
Então, essa é uma coisa que me ensinaram meus orientadores a sempre trabalhar em conjunto, porque é assim que a gente cresce. Então, as linhas de pesquisa do nosso laboratório, aqui a minha esposa Michele, neurologista. Aqui eu estou mais novinha, né? As fotos aqui é mais de 10 anos atrás. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o traumatismo cranioencefálico, que começou, então, com o Carlos Mello, né? Ele conseguiu, então, aprovar um grant em 2009, 2008. E a partir daí, depois de fazer meu doutorado, nós começamos a trabalhar com traumatismo cranioencefálico. No Brasil, acredito que na parte experimental, agora parece que a Unifesp começou a trabalhar também nessa perspectiva, mas era somente nosso grupo, né? Tem muito poucos estudos em experimental, especificamente estudando traumatismo cranioencefálico. Ele faz parte, então, esse tema, né? Ele engloba tanto exercício físico e ação de terapias antioxidantes, de compostos ergogênicos, e sempre trabalhando com a conexão suprastal, que é esse sistema nervoso central e periférico. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso traumatismo cranioencefálico. Ele é uma injúria que causada por uma força externa ao nosso sistema nervoso, que muitas vezes, né, principalmente quando o grau desse traumatismo, muitas vezes, assim, provavelmente você já deve ter visto, né, concussões, algumas situações onde a pessoa, principalmente no esporte, volta à atividade, né, mas não se sabe, ou não se tem um cuidado de controlar esse trauma, e com o tempo, com concussões recorrentes ou com traumas recorrentes ao longo da vida, as alterações que o sistema nervoso central ocorre no sistema nervoso central desenvolve doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson e assim por diante. Então, assim, a importância de se trabalhar e se estudar esse tema. Próximo. Então, assim, alguns dados epidemiológicos em termos de problema de saúde pública mesmo, né, gente? Olha só. Estados Unidos, 1,7 milhões por ano são pessoas acometidas. Na Europa, 1,5. Igual no Brasil, 700 mil pessoas. Porque se vocês repararem bem, a quantidade de pessoas que vêm a óbito, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e aqui no Brasil. Isso aqui é um problema sério, porque a falha na parte inicial do tratamento pós-traumatismo cranioencefálico faz com que nós tenhamos esse número muito elevado. Então, sim, é um problema de saúde pública. Mais ou menos o Brasil, em termos de custo, $2.000 por pessoa, em termos de internação. Então, sim, é um custo muito alto em termos de manutenção dessas pessoas. Então, é um problema de saúde pública mesmo. Próximo. A parte que causa, quais são as principais causas assim, de traumatismo cranioencefálico, principalmente? Quedas, esportes de contato, sim, né? E o boxe é um deles aqui. Guerras, acidentes de trânsito, e aqui o Brasil sim, por incrível que pareça, um dos campeões. E por incrível que pareça, pasmem, violência doméstica. Por incrível que pareça. São as 5 causas do mundo de maior incidência de traumatismo cranioencefálico. Nossa. Então, trabalhamos em 2009, começamos a estabelecer modelos experimentais de traumatismo cranioencefálico, e em 2016 nós fomos trabalhar com o professor Fernando Gomes Penila, da Universidade da Califórnia, no CLA, e lá, né, com ele, com o professor Fernando, nós começamos a trabalhar uma outra área dentro do traumatismo cranioencefálico que é muito importante. Se tem bem descrito hoje as alterações que acontecem no sistema nervoso central pelo modelo de traumatismo. É bem descrito. As guias, bem estudado. Entretanto, e aí a minha fala hoje sobre isso, só pode baixar isso. É isso aqui, ó. Como esses órgãos periféricos podem influenciar na fisiopatologia do traumatismo cranioencefálico? Então, assim, de que forma, por exemplo, o baço, o fígado, músculo, né, intestino, pode contribuir para o aumento ou exacerbar um dano neuronal. Isso é muito incipiente ainda em termos de estudos. Se vocês olharem aqui, 2000 a 2021, a quantidade de estudos que já tem com traumatismo cranioencefálico. Então, entretanto, ainda tem um gap,
principalmente nos estudos periféricos. Nós temos alguns resultados, vou passar muito rapidamente, né? O modelo que nós trabalhamos, eu não sei se vai dar para se clicar em cima, ver se passa aí, acho que não. Não, né? O modelo que nós trabalhamos é assim, ó, um modelo de traumatismo de dano axonal difuso. Então, assim, para você ter uma noção, o traumatismo tem o local da lesão, mas, dependendo do tipo de trauma que você tem, pior do que você ter a lesão é o movimento que o encéfalo faz dentro da calma. Esse movimento de deslocamento contagioso do chicote, ele faz com que ocorram alterações significativas tipo axônio, sabe, tipo dano neuronal significativo, que muitas vezes, olha que loucura que é. Por exemplo, você tem um dano e a forma como o cérebro se rearranja para poder solucionar esse problema faz a pessoa, por exemplo, ter epilepsia pós-traumática. Pode ter danos cognitivos a médio e longo prazo, como depressão, né? Então, provavelmente já deve ter visto algum filme tipo Concussion, né? Que nós tivemos a oportunidade de conversar com um professor que deu a palestra, quer dizer, nós conhecemos ele, que foi o que descobriu, né, essa parte, principalmente no futebol americano. Então, o grau de suicídio, que muitas vezes não aparece na mídia, é elevadíssimo no futebol americano. Então, assim, é um problema, assim. Esse dano que nós trabalhamos lá em Santa Maria, e nós mimetizamos ele trabalha esse tipo. Como se fosse fazer de uma forma bem geral, é como se mimetizasse, gente, a batida do carro no para-brisa. Por exemplo, acidente de trânsito. Você bate, tem a batida, e esse chicote que faz o encéfalo, nós conseguimos, então, a partir de modelos experimentais, trabalhar como o cérebro reage a esse dano causado por... Então, tem técnicas específicas de traumatismo cranioencefálico. Próximo. Uma outra linha nossa é a concussão. E aí vem a parte de esporte, a parte esportiva, né? Olha a quantidade, né, significativa. 3,8 milhões de atletas ano são acometidos. Na Copa do Mundo agora, semana passada, tiveram que tirar de novo, né? Então, assim, mesmo assim, a FIFA ainda está muito incipiente, por exemplo, só tira o atleta do campo, né? Então, assim, precisa ter mais estudos, principalmente nessa parte. Muitas vezes tu não tem uma alteração significativa estrutural no cérebro e não necessariamente a pessoa precisa ter perda de consciência. Mas esse é um problema próximo. O problema justamente está aí. Se você não tem um tempo de recuperação adequada após essa concussão, se você tiver um tempo de retorno à atividade física sem ter uma recuperação adequada, tu potencializa um dano causado. Isso chama-se concussão recorrente. Então, a importância clínica de se analisar após o trauma, que é muito comum, né? A parte e o tempo de recuperação ela é muito importante para isso. Então, assim, vou falar muito brevemente, não quero me estender muito, sobre como é que está a coisa hoje lá no laboratório. Nós estamos estudando muito a parte periférica. Muito, muito. Voltei lá estudando tudo que é a parte de periferia. Então, agora, a intenção nossa é saber mais ou menos como, por exemplo, existe esse crosstalk entre cérebro e periferia a partir de um traumatismo. Para você ter uma noção, uma hiperativação do sistema hipotalâmico pituitária e sistema de glândula adrenal, ele desencadeia uma série de reações, tanto no sistema imune, e aí vem a parte inicial de um trauma, a importância, por exemplo, pós um traumatismo cranioencefálico, o sistema imunológico ele é importante, né? A diferença do remédio do veneno é a dose, né? Então, assim, a importância do sistema imune, entretanto, se você não consegue controlar esse sistema imune, você pode ter um prejuízo muito significativo. Por quê? Porque tem essas alterações periféricas, por exemplo, que nessa fase, a fase aguda do traumatismo cranioencefálico, por exemplo, você tem aqui alterações no sistema hepático. Então, nós temos artigos mostrando que 24 horas após um traumatismo grave, nós temos alterações no fígado significativas, por exemplo, processo pró-inflamatório, alteração de captação de glicose no fígado. E essas alterações, por exemplo, elas alteram principalmente o dano secundário ao trauma. Entendeu? Então, assim, nossos experimentos mostram que alterações periféricas contribuem para esse crosstalking lá no cérebro.
Alterações, por exemplo, de frequência cardíaca, é uma nova linha que nós estamos começando a trabalhar no laboratório, por exemplo, de morte súbita pós-trauma. Então também um problema sério, principalmente no gap inicial, sabe? Que tem que tomar muito cuidado. Alteração no músculo, por exemplo, muitas pessoas pós-trauma, gente, eles ficam internados em CTI. Então, a proteólise, ou seja, a degradação proteica após uma inatividade dentro de uma UTI, causa o que, principalmente? Por exemplo, a degradação de proteína no músculo pode estar influenciando no processo pró-inflamatório desenvolvido pelo próprio fígado. Olha que loucura. Então, esse crosstalk entre o fígado e o músculo também piora, muitas vezes, se não tratado de uma maneira interessante na parte inicial, o dano secundário. E a parte também, que nós estamos ainda começando, ainda devagarinho, o trato, né, intestinal, ou seja, o gut, né? Então vamos ver como que altera, né? E aí a parte legal do que eu faço gancho com o exercício, que é muito novo, né, das alterações que acontecem muito com a microbiota causada pelo exercício. Então é uma forma de poder entender como alterações nessa nossa microbiota poderiam então estar protegendo. Então assim, pô, legal, trabalhamos com exercício físico, temos modelos experimentais de exercício físico. Uma coisa que é importante falar é justamente assim, exercício físico é bom? Excelente. Agora, é um estresse? Né? Então a importância, muitas vezes a gente fazer essas redes, né, de conversar. Eu falo muito com a Ida, assim, por exemplo. Como é que é o exercício? Porque se tu for olhar o exercício físico agudo, ele causa estresse oxidativo. Então, é que se não tiver estresse oxidativo, as alterações de estado redox, você não tem adaptação causada do exercício. E assim também com o processo pró-inflamatório, correto? Agora, se tu não tem um estudo específico sobre atividade física, o que acontece? Como é esse exercício? De que forma é esse exercício? Muitas vezes, você não consegue achar alterações, não é porque ela não existe, porque o teu protocolo muitas vezes precisa ser estudado melhor. Então, essa é uma briga nossa. Exercício é legal? Olha só, todo mundo aqui sabe. Alterações nos níveis, por exemplo, de comunicação crosstalk ali, dentre as interleucinas e as irisinas, por exemplo, com o BDNF no cérebro, bem descrito. Alterações específicas, por exemplo, no baço, causada por uma coisa que todo mundo sabe, que um atleta de alto rendimento ele tem uma bradicardia causada justamente por uma ativação vagal, né? Que faz a pessoa... Então, assim, essa alteração no sistema vago pode também influenciar no processo anti-inflamatório nesses órgãos específicos. Entendeu? Entretanto, olha só, uma das linhas nossas de pesquisa no laboratório é a fadiga central por exercício. Se tu tiver uma ativação desse eixo aqui, você altera, por exemplo, a microbiota. Então, isso já tem casos de atletas, por exemplo, que começam a entrar em processo de overtraining, overreaching, e começam a alterar a microbiota, que começam a alterar o sono, né? Então, como é que é? Tempo de recuperação, é bom ou não é bom? Então, o exercício ele tem essas duas conotações. A gente tem que estar sempre ligado nisso aí. Próximo. E aí, em 15. A nossa intenção é que é trabalhar o exercício, como é que ele poderia estar atuando com um efeito protetor no sistema nervoso central de pacientes com traumatismo municipal, né? Então, assim, alguns resultados prévios do nosso laboratório. Nós temos um aumento do sistema vago, por exemplo, no baço, né? Até então, pouco estudado. Com traumatismo, gente, muito pouco estudado. Por exemplo, alterações do sistema colinérgico via traumatismo no baço altera toda a comunicação com o intestino. Então, tu tem processo pró-inflamatório, tu tem abertura de barreira de células aqui e liberação de bactérias. E essa comunicação dessas alterações aqui volta para o cérebro e causa maior prejuízo ao cérebro. Então, sim, essa comunicação é importante também no estudo do traumatismo encefálico. Se você tem um aumento nesse sistema aqui, pelo exercício físico, você tem o quê? Uma proteção, um aumento da defesa antioxidante, uma proteção contra a abertura dessa barreira intestinal aqui. Uma coisa interessante que nós estamos analisando lá e observando, exercício físico, por exemplo, natação ou esteira, aumenta, por exemplo, a atividade de complexo da cadeia de transporte de elétrons nas células intestinais. Ó, e pasme, só de potássio e PPase parece que tem alteração também lá, per se.
Isso é spoiler, né? Então, assim, tem coisas que não saíram ainda. Então, assim, o que nós estamos vendo? Pô, parece que o exercício, de alguma forma, está mexendo. Eu não sei dizer o que isso representa, entendeu? Mas está aparecendo algumas coisas interessantes. Então, a nossa ideia é continuar com esse trabalho, principalmente com esse mecanismo de defesa, alteração na diversidade da microbiota e, consequentemente, por exemplo, alterando o sistema de aferência do sistema serotoninérgico. Então, pessoas que têm depressão têm alteração na microbiota e isso aí influencia no cérebro. Então, olha só, isso é um dos grandes problemas do traumatismo crônico, da depressão. Será que poderíamos estar envolvidos também nisso? Não se sabe. Então, 18 minutos para acabar. Já concluí? Vai ganhar o prêmio. Vou ganhar o prêmio, né? Não, o professor também, porque segundo só que passou. Sistema imune é uma partezinha, tá, gente? Por isso que é interessante estar aqui com os colegas aí e começar a conversar. O sistema imune está conectado? Sim. Como o sistema imune, no sistema periférico, responde ao estresse causado pelo traumatismo encefálico? Muito importante estudar. É muito incipiente? Sim, ainda é muito incipiente os estudos. Né? Um importante mecanismo de proteção, provavelmente, do exercício físico é justamente essas alterações aqui. Mas, próximo. A diferença do remédio para o veneno. Se feito de uma forma errada, se feito de uma forma inadequada, por exemplo, quer ver? Um estudo feito lá na UCLA, assim, nós mostramos que se após um traumatismo crânioencefálico em modelo experimental, você começar a botar o animal para fazer atividade física logo após, ao invés de proteger, aumenta o dano. Então, olha só, a importância da fisioterapia, a importância de um tratamento, nós estamos fazendo lá no hospital Roosevelt, a importância daquela parte inicial do tratamento do paciente lá dentro do CTI. Se tu faz um negócio muito bem feito, essa parte inicial, os dados, a resposta frente ao exercício ela é muito melhor. Próximo. Para finalizar, então, não que a gente vá precisar fazer exercício físico para bater cabeça, não é essa a intenção. Nunca vai ser. Né? Mas, se vocês repararem, tem alguns exemplos clássicos de atletas, né? Acho que a última foi a menina da ginástica. Não sei se era ginasta. E que teoricamente morreria, né? A gente nunca quer isso aí, mas pelo fato, muitas vezes, e a gente tem colegas, né, que sofreram traumatismo, muito perto da gente, nós estamos aqui, mas que corriam 12 quilômetros, corriam maratona. Gente, é complicado? É complicado, é muito terrível, mas sim, o exercício físico altera coisas, principalmente periféricas centrais, que pode ser, assim, um mecanismo de proteção contra o dano secundário colateral. Então, assim, nunca que a gente vai fazer isso aí para bater cabeça, não é essa a intenção, né? Mas a intenção justamente é saber exemplificar como o exercício é bom, por que ele é bom, e traçar mecanismos, né, para que o nosso objetivo final é sempre o paciente, melhor qualidade de vida, que muitas vezes a gente não acha resultado. Não é que não tenha resultado, o resultado é tão grande, mas o dano é tão maior, que muitas vezes o exercício, a gente fala, né, não teve no experimental, mas se você fala com uma pessoa que sofreu isso, e para a família dela, né, é muito importante, pequenos ganhos para eles, pô, isso aí é uma coisa que muda a vida de várias pessoas. Tá bom? Próximo. Então, algumas parcerias nossas que nós temos aí, enfim, como eu falo para vocês, é muito bom estar aqui, obrigado, e espero que seja o primeiro encontro, né, de vários encontros e que nós conseguimos, então, formar cada vez mais parcerias. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Vamos para a nossa próxima. Ele tava bem antes. Tu tem ele aí? Não. Tem um tapa aberto no e-mail ali. No e-mail, ver se. Deixa eu ver lista. Okay.
Não, fica aí. Não, tá. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Acho que vai mais fácil aí quando você salvar e comunidade. Ah, tava no download também aqui. Já tava salvo. Aqui. Essa aqui. A questão é que vamos ver se a gente carrega. Deixa eu carregar do download para cá. Tá. É aqui, né? Ah, só um pouquinho. Tem que limpar o Não vai carregar em viagem, tirar do download, não por isso? Não, deixei ele carregando. Cadê o... Então você tem que limpar o... Aí agora dá pra botar ali. Professor, Oi? talvez convertendo o arquivo para PDF ele carregue mais rápido. Uhum. Não, mas vamos ver agora se ele vai, porque como os outros carregaram. É muito pesado? Ele carrega, só demora um pouquinho. Processando no de O carregamento dela também dá. Tá muito pesado, né? Vai dar. Tá dando. Calma. Tem até às 6 da tarde. Ah. O professor já disse que não quer jogo por nada. Ciência é prioridade, né? É. Bom, a gente tem quando está carregando esse logo deve começar primeiro. Bom dia. Já vai. Bem na hora, né? Bom, então, eu queria muito agradecer o convite da aeronave que organizou, agradecer por toda a energia e tempo estendido em conseguir trazer todo mundo. Dizer que foi um prazer muito grande rever os amigos André de longe, conhecer o Joãozinho, conhecer o professor Carlos e rever a Pâmela também, que não é de tão longe, mas é relativamente longe ainda, né? E conhecer pessoalmente o professor Leonardo também. Fico muito feliz com a presença de todos e todas vocês para a gente discutir esse tema que a mim tem sido algo de investigação já há muitos anos. Né? Não, eu que faço. Desculpa. Bom, então eu vou só inicialmente declarar alguns potenciais conflitos de interesse. Em relação a essa fala, o principal deles é que eu acredito que o exercício ele pode ser interessante e importante para a saúde mental. Também sou editor associado e membro de editorial de algumas revistas, incluindo uma revista especificamente voltada à área de atividade física e saúde mental, e tenho um livro na área também, professor. Bom, o foco da minha fala vai ser problemas de saúde mental e não necessariamente promoção de saúde mental. Vou falar um pouquinho de prevenção, mas eu vou focar um pouco nessa relação entre atividade física, movimento e desfechos de saúde mental, com ênfase na ansiedade e na depressão. Bom, eu gostaria de primeiro dar uma ilustrada no tamanho do problema, no tamanho dos problemas nos quais eu vou me referir nos próximos slides. E, inicialmente, eu queria dizer que a ansiedade e a depressão são transtornos extremamente e altamente prevalentes, extremamente comuns e altamente prevalentes na nossa população. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é um dos países, geralmente, que está mais mal posicionados nesses índices de prevalência. Em 2018, no último manual estatístico epidemiológico de transtorno de saúde mental, o Brasil ocupava a 6ª posição na prevalência de depressão global, segundo nas Américas, só atrás dos Estados Unidos, e primeiro em ansiedade global. A prevalência de depressão estimada para 2018 no Brasil era de 5,8%.
seja, 5,8% das pessoas tendo um diagnóstico clínico, necessitando de tratamento, necessitando de cuidado, sofrendo emocionalmente, tendo prejuízo na sua vida, com alterações no seu funcionamento social, pessoal, funcional, afetivo e outros. Isso é muita gente. Se a gente for botar em números absolutos, daria mais ou menos 12 milhões, 11 milhões e meio de pessoas necessitando uma intervenção tendo diagnóstico clínico. 12 milhões de pessoas, mais ou menos, é a nossa São Paulo capital, cheia com todas as pessoas que vivem naquela cidade clinicamente deprimidas. Olhando para transtornos de ansiedade, a prevalência ela ainda é pior, ainda é mais alta. No Brasil se estima que 9,3%, ou seja, quase a cada 10 pessoas tem algum transtorno de ansiedade. E aqui é transtorno, é doença, não é sintomas de ansiedade. É tendo prejuízo, tendo tanta ansiedade que a sua vida não funciona mais como funcionava antes. A prevalência, o número total de pessoas chega a quase 19 milhões de pessoas. Claro que tem uma taxa de comorbidade bastante grande entre as duas. Muita gente tem ansiedade, transtorno, tem depressão, transtorno. Mas ainda assim são números extremamente assustadores. É importante que a gente diga que transtornos mentais eles não são apenas transtornos mentais. O professor Luiz Fernando agora estava falando do crosstalk, né, entre cérebro e corpo, e isso a gente observa muito significativamente na clínica. A prevalência de doenças físicas, principalmente doenças cardiometabólicas, em pessoas com transtornos mentais, ela é extremamente alta. Esse é um estudo, por exemplo, do meu colega Dave, que mostra que o risco da pessoa ter diabetes mellitus quando ela tem transtorno mental é 50% maior do que a população em geral. O risco de síndrome metabólica é também aproximadamente 40% maior em pessoas com transtornos mentais quando comparado com a população em geral. Nessa outra meta-análise do Dave também, ele é um dos caras que mais estuda isso, ele vê que a prevalência de pessoas que têm síndrome metabólica ou um dos seus componentes em pessoas com transtornos mentais varia entre 25% a 50%, dependendo do contexto. A Austrália, no caso, alguns estudos sugerem que uma a cada 2 pessoas com transtorno mental tem também síndrome metabólica. São condições altamente prevalentes e comórbidas. Bom, qual é o problema, qual é a implicância que tem isso? Fácil de prever. Enquanto a gente vê que na população em geral a expectativa de vida para mulheres e para homens ela vem aumentando ao longo do tempo, ou seja, cada ano que passa, em média, a expectativa de vida aumenta da população em geral, esse aumento ele não é observado em pessoas que têm transtornos mentais, tanto para mulheres quanto para homens nessa segunda linha. Ou seja, embora a medicina avance, embora o conhecimento avance, as tecnologias avancem, e a população em geral viva mais, isso não se reflete, esse benefício, esses ganhos não se refletem na expectativa de vida de pessoas com transtornos mentais. Muito antes pelo contrário, a gente tem visto até uma redução na expectativa, causando um gap que pode chegar, ou que pode variar entre 15 e 20 anos. Pessoas com depressão, se espera que ela viva de média 10 a 12 anos menos do que pessoas sem depressão. A gente fala, depressão ser um transtorno mental é também um problema físico. É um transtorno mental, a característica fenotípica principal da apresentação do sintoma se dá no eixo dos transtornos mentais. Mas existe também um grande prejuízo de saúde física. Bom, qual é o outro problema que eu gosto de trazer para a gente poder justificar o porquê a atividade física e por que a gente precisa falar sobre isso? Transtornos mentais eles são problemas subdiagnosticados e subtratados. A gente tem muito claro na literatura que a grande maioria das pessoas que sofrem que é acometido por algum transtorno mental não recebe tratamento adequado. A gente tem, por exemplo, algumas evidências que em países desenvolvidos, Estados Unidos, Austrália, países da Europa, do Oeste Europeu, uma a cada cinco pessoas com transtorno mental recebe o tratamento em dose adequada, segundo as recomendações das diretrizes internacionais ou nacionais dos países específicos. Quando a gente vai para países de baixa e média renda, essa proporção, que o Brasil, no caso, é um país de média alta renda, né? Agora, no último dado, eu não sei se a gente mudou um pouquinho no ranking, mas a gente ficava sempre ali mais para cima do que para baixo.
e muitas vezes a gente não tem ideia dessa nossa classificação. A gente é um país mais próximo de desenvolvido do que de países de baixa renda. Em países de baixa e média renda, essa proporção fica para 1 a cada 27 pessoas. 1 a cada 27 pessoas que têm o diagnóstico, que precisam de tratamento, recebe de fato tratamento adequado, na dose adequada. Isso é um escândalo. Para piorar ainda mais esse cenário, os tratamentos que a gente tem, mesmo quando recomendados, mesmo quando prescritos e utilizados da dose adequada, da forma adequada, eles nem sempre funcionam como a gente gostaria. Essa é uma meta-análise do Cipriani. Basicamente, o que ele mostra aqui é que a proporção, ou seja, a probabilidade de uma pessoa melhorar tomando a medicação, aqui as diferentes medicações, quando comparada ao placebo, ela varia de 40% até 110%. Ou seja, uma pessoa que toma uma medicação em dose adequada, por exemplo, esse Talopram, ela tem 70% de probabilidade adicional de melhorar do que se ela tomasse a pílula de farinha. Ou seja, nada. E qual é a taxa de resposta ao placebo? A taxa de resposta ao placebo ela fica em 30% a 40%. 30% a 40% das pessoas com depressão que tomam pílula de farinha melhoram os sintomas. Quando a gente vai calcular a probabilidade adicional, esse 70% em cima dos 30%, a gente vê ali que a taxa de resposta média dos fármacos, isso tem inúmeros estudos mostrando, fica ali nas melhores, próximas a 60%. O que isso significa na prática clínica? Se vai alguém com depressão, vai no psiquiatra, o psiquiatra faz o diagnóstico adequado, prescreve a medicação em dose adequada, ou manda a diretriz e joga uma medinha para cima. O cara melhora, coroa. Não melhora, volta aqui, vou aumentar a dose para escrever uma nova medicação. Mais ou menos isso. Próximo. Bom, nesse contexto, o que a gente tem que levar em conta? Bom, a gente tem alta prevalência, tem problemas de saúde física altamente prevalentes, tem uma expectativa de vida reduzida, tem tratamentos que não são lá como a gente gostaria que fossem, poderiam ser melhores, e a grande maioria das pessoas não recebe o tratamento. Bom, nesse cenário, o Joe Furth, um colega nosso da Universidade de Manchester, ele foi convidado para liderar essa Lancet Commission, dizendo que, olha, nesse contexto, considerando tudo isso que a gente tem, mais ações são necessárias para proteger a saúde física e conseguir também reduzir a prevalência desses transtornos mentais na comunidade. Então, esse é um documento bastante extenso. Quem tiver interesse, eu recomendo muito que leia. É um artigo com muitas páginas, bastante denso. E aqui, basicamente, a gente acaba propondo algumas ações necessárias para reduzir a magnitude desse problema e tentar melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida da população. Dentre essas intervenções, a gente tem avaliação sistemática da saúde física e mudanças no estilo de vida como eixos prioritários de ação para mitigar esse problema. Bom, e atividade física, então, em relação à saúde mental, o que a gente tem de evidência? Né? O que é atividade física? Por que é importante fazer atividade física em termos de promoção de saúde mental ou de redução de risco? Nessa meta-análise, a gente pegou estudos prospectivos, ou seja, aqueles estudos que avaliam as pessoas em 2 momentos. Um momento agora, sem doença mental, vê quem faz e não faz atividade física, acompanha por um tempo e vê a proporção de pessoas que desenvolveram a ansiedade, nesse caso especificamente, nas mais ativas quando comparadas às menos ativas. O que a gente viu? Atividade física, ou seja, aquelas pessoas que eram mais ativas tinham 25% menos de probabilidade de desenvolver transtornos de ansiedade quando comparadas àquelas menos ativas. Professor? A gente fez a mesma coisa para a depressão, pegando exatamente o mesmo tipo de estudo, só que em vez de avaliar a ansiedade, avaliando depressão. E o que a gente viu? Que pessoas mais ativas, elas têm 17% menos de probabilidade, uma probabilidade de 7% menor, de desenvolver transtornos de depressão longitudinalmente. Ou seja, fazer atividade física hoje reduz em 17% a probabilidade de desenvolver transtornos depressivos ao longo do tempo. Naquela meta-análise anterior, o que a gente fez era tentar separar as pessoas em ativas e não ativas, só que a gente não tinha uma definição padronizada do quanto
cada um dos estudos definia o que era atividade física. Então, alguns estudos, pessoas ativas eram acima de 150 minutos por semana, no outro era acima de 70 minutos por semana, comparados com quem não fazia nada. Então, tinha essa grande heterogeneidade nessas definições. O que a gente fez, liderado pelo Matthew Pierce, lá da Universidade de Cambridge, a gente pegou as diferentes doses dos estudos que tinham a dose muito bem descritas para cada um dos grupos e tentou calcular qual era o volume em nets semanais, como a professora Ionara trouxe lá no início da fala dela, que já estava associado com algum benefício, com a redução do risco de desenvolvimento de depressão. O que a gente viu? Que quando as pessoas atingiam a recomendação de saúde pública, os 150 minutos de atividade física moderada por semana, fazia exatamente essa recomendação, o fator de proteção ele era de 22%, longitudinalmente. Só que o que é interessante que a gente acabou conseguindo demonstrar? Que mesmo fazendo a metade da recomendação, um pouquinho menos da metade, tu já tem um fator de proteção de aproximadamente 15%. Ou seja, mesmo não atingindo a recomendação, fazer alguma coisa já tem um risco no desenvolvimento de depressão. E que, curiosamente, aumentando muito mais o volume semanal, ou o gasto energético, o gasto metabólico semanal, não vai diminuir muito esse risco. Mesmo que tu faça 300 minutos por semana, tu não vai ter um risco, um fator protetor muito maior do que se tu fizesse os 150. Isso quando a gente fala de depressão especificamente. Claro que, lembre que eu estou falando de depressão, pense em desfecho, saúde cardiovascular, ou influencia, desfechos metabólicos, influencia, força muscular, influencia. Sim, para a saúde mental, fazer 300 não adiciona muito mais do que fazer 150. Certo? Bom, naqueles estudos anteriores, eu tentei mostrar o quanto fazer atividade física hoje reduz o risco de alguém desenvolver depressão. Mas a próxima pergunta está legal. E alguém que tem depressão hoje, será que se beneficia do exercício físico? Bom, eu vou trazer outra meta-análise, não sei se vocês já se deram conta, mas eu adoro fazer meta-análise. Eu não tenho nada a fazer, eu vou fazer mais uma. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Agora não tanto assim, mas é assim. Gosta. Um pouquinho. Gente, não. Eu sou daqueles maluquinhos assim que eu me divirto fazendo, assim, sabe? Eu gosto do processo. Assim, de 8 mil virar 10. Assim, aquela de depressão ali, a gente começou de 13 mil estudos, e aí foi chegando lá no final nos 50. Mas eu gosto do processo. E tentando entender o quanto as pessoas que têm diagnóstico de depressão e ansiedade, por exemplo, se beneficiam do exercício, a gente fez essa aqui. Essa meta-análise foi publicada em 2016. Um outro colega nosso acabou de liberar uma atualização da minha avaliação. E basicamente o que a gente mostra é que se as pessoas que têm depressão começam a fazer exercício físico, elas se beneficiam com uma redução dos sintomas depressivos, com uma magnitude de efeito, um tamanho de efeito de 0,9, que significa tamanho de efeito muito forte. Tamanho de efeito em comparação com fármacos, por exemplo, claro que tem uma série, fazer comparação direta é muito difícil, mas assim, a comparação direta com fármacos, os fármacos ficam ali entre 0,5 e 0,6. Claro, de novo, são outros desenhos de estudos, tem outros problemas, assim, talvez esse efeito seja um pouco superestimado. Na verdade, a gente até mostrou que ele é subestimado na ideia de publicação invertida. Mas na atualização que a gente fez agora, o tamanho de efeito ficou basicamente o mesmo, incluindo 20 estudos adicionais. E, bom, quando a gente faz uma meta-análise, uma das coisas que a gente explora é a heterogeneidade, para ver o quanto esses estudos encontraram diferentes efeitos entre si. Porque, como a gente pode ver nos gráficos, vendo aqui mesmo, tem estudos que acharam um efeito e outros estudos acharam um efeito. Isso aqui é um efeito grande numa meta-análise e um efeito pequeno. Ou seja, tem uma diferença entre o que cada um dos estudos encontrou. Quando faz uma meta-análise, tem que tentar entender o que faz com que esses estudos aqui se agrupem e esses aqui se agrupem. O que tem de comum entre eles. Isso é explorar a heterogeneidade que a gente chama. Naquela meta-análise que eu mostrei antes, e na que a gente está fazendo na atualização agora, a gente encontrou que o exercício
aeróbico, ele tem um efeito significativo. Mas os estudos de treinamento de força não tinha efeito significativo. Só que aí tinha um problema, que tinha muito poucos estudos. Quando a gente vai olhar para a literatura, o que tem em relação aos diferentes estudos, né, olhando o treinamento de força, o grupo do Matthew Harry mostrou que quando a gente pega todos os estudos que avaliaram quanto o treinamento de força reduz sintomas depressivos em qualquer população, com ou sem transtorno mental, existe sim um efeito significativo. Ou seja, a literatura com depressão especificamente mostra, pessoas com depressão, mostra que não tem efeitos significativos baseado num número muito pequeno de estudos. Quando a gente olha para tudo que existe na literatura, o efeito ele é significativo. Então a gente pode dizer também que a atividade, o tipo de atividade física, o tipo de exercício físico tem um papel relativamente pequeno na comparação do efeito. Fazer qualquer atividade física, em regra, é melhor do que não fazer nenhum. Próximo. E nas comparações diretas, aqui tem um estudo do grupo da professora Andréia, que eu pude colaborar. Nas comparações diretas, lembrando que comparações diretas elas também têm as suas peculiaridades, às vezes é difícil, porque o exercício, mais que tu tente proporcionar a mesma dose, não é exatamente a mesma coisa, mas tudo que a gente tem até hoje, comparando um contra o outro, aeróbico contra a força, nada suporta a diferença entre eles. Bom, às vezes perguntam, né? Esses tempos tinha um rapaz, um blogueiro do Instagram, né, uma coisa que na ciência, na época do professor Luiz Fernando, isso não acontecia. Né? Mas agora a gente tem. Agora a gente tem. Com todo respeito aos caras. Agora a gente tem essa nova geração de pessoas que propagam informações, inclusive informações acadêmicas, e aí ele veio com uma grande discussão, me marcaram lá, pediram para comentar, e disse, não, o exercício não pode ser comparado à medicação, porque exercício tem evidência muito fraca e a medicação é muito melhor, e aí eu fiquei horas batendo boca lá com o cara, porque tinha milhões de seguidores, esse não empresta. Mas enfim. Aí a questão principal que eu disse para ele, olha, essa pergunta é completamente irrelevante, porque fazer uma coisa não impede de fazer outra. Fazer exercício físico não impede que a pessoa tome a medicação, tomar a medicação não impede que ela faça exercício físico. O que a gente tem em psiquiatria, isso é uma regra meio anedótica, assim, é a regra dos 50%. 50% é quase uma regra para tudo na psiquiatria. 50% das pessoas melhoram, 50% não melhoram, com qualquer coisa, tirando esse P que é uma regra um pouquinho diferente. 50% das pessoas têm comorbidade, 50% das pessoas vão ter recaída, 50% é um número meio mágico, assim. E o exercício também é diferente. Mais ou menos 40-50% das pessoas começam a fazer exercício que a depressão, elas melhoram. A outra metade não se beneficia muito. Ninguém sabe muito bem por quê. Isso é muito parecido entre quase todas as intervenções. Então, basicamente, o que a gente precisa é que a gente tenha várias opções para conseguir beneficiar o paciente das melhores maneiras possíveis, incluindo o exercício físico. Nas comparações diretas aqui, esse aqui é o grupo de exercício supervisionado e o grupo de medicação, a gente vê que as mudanças nas escalas de sintomas e nas proporções de melhora, elas são muito parecidas. Aqui nesse estudo próximo é 40% para cada grupo, como eu acabei de dizer. Mas ambas são superiores ao placebo. Então, de novo, o que é importante? É importante conseguir achar a melhor intervenção para cada paciente e aquele que melhor se adapte, quando não combinar múltiplas intervenções para aquele paciente. Outra pergunta que muito é feita, né, para mim, professor, mas as pessoas com depressão não fazem exercício. Eu digo, mas pessoas sem depressão também não fazem exercício. Quando a gente vai ver a prevalência de inatividade física na população brasileira, ela é mais de 50%, ela é quase 60%. Aí a pessoa pergunta, mas como é que convence alguém que tem depressão a fazer exercício? Eu digo, olha, é difícil, mas como é que convence aquele teu tio, tia, avó, que não gosta de fazer exercício, que não tem depressão e que fica na TV vendo o jogo e conectando os outros o dia inteiro? Como você sabe disso? É difícil, né? É difícil, né?
A depressão, óbvio que ela é uma barreira adicional, óbvio que é. O transtorno mental, todos eles são barreiras adicionais. Os sintomas, por si só, são barreiras adicionais para as pessoas se movimentarem. Mas isso não significa que elas não façam. Elas fazem, eventualmente. A segunda pergunta que eu faço é, aqui a gente vê na literatura, e aqui é um número provavelmente extremamente subestimado, porque as pessoas que entram nos estudos, né, já são pessoas que têm um perfil diferente, a gente vê uma taxa de abandono de mais ou menos 15% nos estudos, nos ensaios clínicos. Provavelmente na prática clínica deve ser 2 ou 3 vezes maior do que isso, porque quem entra no estudo já entra sabendo que vai fazer exercício, já concordou, já gostou da ideia e tal. Na prática clínica tem muita gente que já nem gosta da ideia, mas vai porque talvez seja legal. Então, muito provavelmente isso aqui é subestimado. Mas quando a gente vai olhar a taxa de desistência dos estudos com fármacos ou psicoterapias, o que vocês acham que é maior, menor ou igual? Maior. É de maior para igual. Pega, por exemplo, fármacos antidepressivos que têm um baixo perfil de efeito colateral, que são os inibidores da recaptação seletiva de serotonina. A taxa de dropout fica ali entre 16% e 17%, muito próximo. Quando vai olhar tricíclicos, que tem um perfil de efeitos colaterais um pouquinho mais intenso, a taxa de dropout fica ali próximo aos 20% em ensaios clínicos. Então, as pessoas desistem de fazer exercício? Sim, elas desistem de fazer exercício. Mas elas desistem de fazer psicoterapia, desistem de tomar remédio, desistem de do STD. Isso seria um motivo para a gente não tentar investir nessa intervenção? Se esse for o motivo, não se investe mais nada também. Então, não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Não estou dizendo que vai ser super tranquilo, não vai ser difícil. Não estou dizendo que eles não tenham barreiras, tem barreiras, mas é uma intervenção que é necessária e, como a gente colocou na Lancet Commission, ela é essencial, ela é base, é a intervenção de primeira linha. A pessoa chegou, já tem que mudar o estilo de vida o máximo possível para tentar mitigar os danos da saúde física e mental. Bom, não sei se não estou muito estourado no tempo. Já passando, tá, bem rapidinho. Eu vou trazer alguns achados muito breves assim, de marcadores neurobiológicos. Então, a ideia é falar de cérebro. Basicamente, o Joe, que é o mesmo que deu a Lancet Commission, a gente fez uma meta-análise tentando entender qual seria o efeito do exercício em estruturas ou em alterações de estruturas cerebrais. Basicamente, o que a gente encontrou foi que o exercício físico nos ensaios clínicos randomizados consegue aumentar o volume do hipocampo esquerdo, não do direito. Explica isso? Não sei. Talvez pelo pequeno número de estudos, o hipocampo direito tem alguma variabilidade que não consegui identificar. É um número bastante reduzido, são menos de 10 estudos aqui, o que deixa sempre uma meta-análise um pouquinho mais suscetível a viés. Mas a gente tem alguma evidência mostrando que o hipocampo esquerdo ele aumenta um pouquinho, ou seja, fazer exercício consegue trazer alterações estruturais, volumétricas. Nessa meta-análise já está desatualizada, é a última meta-análise que eu mostro para vocês hoje, já está um pouquinho desatualizada, e aqui a gente vê o crescimento do interesse nessa área de biomarcadores como sendo potenciais mediadores desse efeito do exercício físico na saúde mental. Até 2010, basicamente, a gente só tinha estudos com alguns hormônios e alguns metabólicos, e muito pouquinha coisa no estudo do BDNF. Depois de 2010, a gente teve esse boom na área, todo mundo olhando para a informação, olhando para efeito oxidativo, olhando para atividade cortical, olhando para um monte de coisa. Em pessoas com depressão, não modelo animal, não pessoas sem depressão. O que a gente encontrou? Infelizmente, o que a gente encontrou não nos ajuda a entender quase nada do que a gente sabe em populações clínicas. Embora tenha muita evidência com o modelo animal, muita evidência em pessoas saudáveis ou com outras doenças, fazer exercício na depressão aumenta agudamente peptídeo atrial natriurético, peptídeo cerebral natriurético e copeptídeo hormônio do crescimento. Alguma delas explica o efeito antidepressivo do exercício? Provavelmente não. Cronicamente, o que a gente tem de evidência que caminha na mesma direção? Ou seja, fazer um treinamento de exercício aumenta a copeptina, diminui o T-bars e aumenta a frequência total média. O quanto isso consegue explicar melhor a clínica dos sintomas, por exemplo, essas duas análises aqui, um estuda o professor André, o outro é o meu, mas são um estudo em cada uma das áreas. Aqui tem 2 estudos. Talvez se derem mais estudos, a gente precisa de mais estudos para poder confirmar e tentar entender o quanto esses achados explicam de alguma maneira o efeito antidepressivo do exercício.
Mas conseguir atribuir, na minha visão, a um marcador específico é um pouco ousado demais frente ao que a gente sabe hoje. Pode passar, professor? Bom, então, encerro aqui minha fala, já passei por muito tempo, acho. E gostaria sempre de agradecer meus colaboradores, que sem eles não poderia trazer essas informações aqui, que eu apresentei para vocês. E deixo no próximo slide os meus contatos, aqui, meu grupo de pesquisa, dados da Santa Maria. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção.